Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que tenham tido um ótimo Natal e Ano Novo com as suas respectivas famílias. Vamos começar o ano então com chave de ouro, que a partir de agora vai predominar no canal, que é o que eu mais gosto de fazer, que é resumo de livro. Esse aqui é um livro chamado The Not So Wild, Wild West, o Oeste Não Tão Selvagem, do Terry Anderson e do P.J. Hill, que é um livro que é relativamente grande, só que o artigo que eu resumi o livro tem apenas 30 páginas. No entanto, já clareia bastante sobre o livro. Bom, o crescimento do governo durante esse século atraiu a atenção de muitos estudiosos interessados em explicar esse crescimento e em propor formas de limitá-lo. Como resultado dessa atenção, a literatura sobre escolha pública experimentou um aumento no interesse pela anarquia e suas implicações para a organização social. O trabalho de House e Nozick, 2 volumes editados por Gordon Tullock, Explorations in the Theory of Anarchy, e um livro de David Friedman, The Machinery of Freedom, fornecem exemplos. Os objetivos da literatura variam desde fornecer uma estrutura conceitual para comparar Leviatã e seu extremo oposto até apresentar uma fórmula para a operação da sociedade em um estado de anarquia. Mas quase todo esse trabalho tem um aspecto comum: ele explora a teoria da anarquia, entre aspas. O objetivo desse artigo é nos levar do mundo teórico da anarquia para um estudo de caso de sua aplicação. Para cumprir nossa tarefa, primeiro discutiremos o que significa, entre aspas, anarcocapitalismo e apresentaremos várias hipóteses relacionadas à natureza da organização social nesse mundo. Essas hipóteses serão então testadas no contexto do Oeste americano durante seu primeiro assentamento. Propomos examinar a formulação e proteção dos direitos de propriedade em organizações voluntárias, como agências de proteção privadas, vigilantes, trens de vagão e os primeiros campos de mineração. Embora o início do Velho Oeste não fosse completamente anarquista, acreditamos que o governo, como agência legítima de coerção, esteve ausente por um período longo o suficiente para fornecer insights sobre a operação e a viabilidade dos direitos de propriedade na ausência de um Estado formal. A natureza dos contratos de fornecimento de, entre aspas, bens públicos e a evolução das leis ocidentais para o período de 1830 a 1900 fornecerão os dados para esse estudo de caso. Durante essa época, o Oeste é frequentemente visto como um lugar de grande caos, com pouco respeito pela propriedade ou pela vida. Nossa pesquisa indica que esse não foi o caso, e os direitos de propriedade foram protegidos e a ordem civil prevaleceu. Agências privadas forneceram a base necessária para uma sociedade ordeira, na qual a propriedade era protegida e os conflitos resolvidos. Essas agências muitas vezes não se qualificavam como governos porque não tinham um monopólio legal de manter a ordem. Eles logo descobriram que a guerra era uma forma cara de resolver disputas e resultaram em métodos de solução de baixo custo, como arbitragem, tribunais, etc. Em resumo, esse artigo argumenta que uma característica do Oeste americano como caótico pareceria incorreta. Anarquia, ordem ou caos. Embora a primeira definição de anarquia no dicionário seja o estado de não ter governo, muitas pessoas acreditam que a terceira definição, confusão ou caos em geral, é mais apropriada, pois é um resultado necessário da primeira. Se fôssemos nos engajar seriamente na tarefa de desmantelar o governo como ele existe nos Estados Unidos, o economista político não encontraria escassez de programas para eliminar. No entanto, à medida que o desmantelamento continuava, as decisões se tornariam cada vez mais difíceis, como os últimos bens públicos a serem tratados provavelmente como programas destinados a definir e fazer cumprir os direitos de propriedade. Considere as 2 categorias de respostas a seguir para esse problema. Primeiro, a primeira escola iremos representar como a escola constitucionalista ou contratualista social. Para esse grupo, a questão importante é como os direitos ressurgem e passam a impor respeito. Como surgem leis que trazem consigo respeito geral por sua legitimidade. Essa posição não nos permite pular sobre todo o conjunto de questões envolvidas na definição dos direitos das pessoas em primeiro lugar. Aqui, a ação coletiva é considerada uma etapa necessária para o estabelecimento de um contrato social ou contrato constitucional que especifique esses direitos. Na medida que os direitos pudessem ser perfeitamente definidos, a única função do Estado seria a de proteção desses direitos, uma vez que a lei destinada a essa proteção é um único bem público. Se os direitos não podem ser perfeitamente bem definidos, surgirá um papel produtivo para o Estado. Quanto maior for o grau em que os direitos privados não podem ser perfeitamente definidos, mais a ação coletiva será mergulhada no dilema eterno do governo democrático, que é como pode o governo, ele mesmo o reflexo dos interesses, estabelecer os limites legítimos do seu interesse e como pode, inversamente, esculpir aquelas áreas de intervenção que serão socialmente protetoras e coletivamente úteis.
A solução contratual para esse dilema é o estabelecimento de uma regra de lei superior ou uma Constituição que especifique os papéis protetores e produtivos do governo. Uma vez que o papel produtivo, por causa do problema da carona, necessariamente requer coerção, o governo terá o monopólio do uso da força. Caso contrário, alguns indivíduos optariam por não pagar pelos serviços dos quais obtêm benefícios. 2. A segunda escola pode ser rotulada de anarcocapitalista ou anarquia de propriedade privada. Em sua forma extrema, essa escola defenderia a eliminação de todas as formas de ação coletiva, uma vez que todas as funções do governo podem ser substituídas por indivíduos que possuem direitos privados trocáveis no mercado. Sobre esse sistema, todas as transações seriam voluntárias, exceto na medida que a proteção dos direitos individuais e a aplicação de contratos exigissem coerção. A questão essencial que essa escola enfrenta é como a lei e a ordem, que exigem alguma coerção, podem ser fornecidas sem, em última instância, resultar em o provedor desses serviços que detém o monopólio da coerção, ou seja, o Estado. Se uma empresa ou associação protetora dominante surgir após as trocas, teremos o Estado mínimo definido por Nozick e teremos retornado ao mundo do constitucionalista. A visão do anarquista de propriedade privada de que os mercados podem fornecer serviços de proteção é resumida da seguinte forma. Abre aspas. A motivação do lucro, então, fará com que os provedores mais eficientes de arbitragem de alta qualidade cheguem ao topo e que a polícia ineficiente e orientada para o suborno perca seus empregos. Em suma, o mercado é capaz de fazer justiça pelo preço mais barato. De acordo com Rothbard, alegar que esses serviços são bens públicos e não podem ser vendidos a indivíduos em quantidades variáveis é fazer uma reivindicação que, na verdade, tem pouca base de fato. Fecha aspas. Consequentemente, os anarcocapitalistas depositam fé nos empresários que buscam lucro para encontrar o tamanho e tipos ideais de serviço de proteção e fé na competição para evitar o estabelecimento de um monopólio na previsão desses serviços. Existem essencialmente duas diferenças entre as duas escolas discutidas acima. Em primeiro lugar, há a questão empírica de saber se a concorrência pode realmente fornecer o serviço de proteção. Do lado anarcocapitalista, acredita-se que sim. Do lado dos constitucionalistas ou do Estado mínimo, existe o seguinte argumento. Abre aspas. Podem ocorrer conflitos e uma agência vencerá. Pessoas que já foram clientes de agências perdedoras irão desertar e começar a comprar sua proteção das agências vencedoras. Desse modo, uma única agência ou associação de proteção acabará por dominar o mercado de serviços de policiamento em um território. Pessoas independentes que se recusam a comprar proteção de qualquer pessoa podem permanecer fora do escopo da agência dominante, mas tais independentes não podem punir clientes da agência por conta própria. Eles devem ser coagidos a não punir. Para legitimar sua coerção, essas pessoas devem ser indenizadas, mas apenas na medida em que sua privação justifique. Fecha aspas. A segunda questão é mais conceitual do que empírica e, portanto, não pode ser inteiramente resolvida por meio da observação. Essa questão centra-se na questão de como os direitos são determinados em primeiro lugar, como obtemos um ponto de partida com todas as suas características de status quo, a partir dos quais o jogo pode ser jogado. Buchanan, um importante constitucionalista, critica Friedman e Rothbard, dois importantes anarquistas da propriedade privada, porque eles simplesmente pularam todo o conjunto de questões envolvidas na definição dos direitos das pessoas em primeiro lugar. Para o constitucionalista, o conceito lockeano de misturar trabalho com recursos para chegar a direitos naturais não é o suficiente. A abordagem contratualista sugere que o ponto de partida é determinado pelo processo de negociação inicial que resulta no contrato constitucional. O debate sobre essa questão irá, sem dúvida, continuar, mas mesmo Buchanan concorda que, abre aspas, se a distribuição ou imputação dos direitos das pessoas, direito de fazer coisas, tanto em relação a outras pessoas quanto às coisas físicas, for resolvida, então vamos embora. E, além da diferença em certos aspectos específicos, que podem ser importantes, mas relativamente passíveis de análise, por exemplo, a eficácia dos arranjos de mercado para a manutenção da paz interna e externa, devo aceitar muitas das reformas detalhadas que esses defensores apaixonados propõem. Fecha aspas. Nosso objetivo nesse artigo é discutir, em um contexto histórico, algumas das questões importantes que Buchanan diz serem passíveis de análise. Não pretendemos debater a questão do ponto de partida, mas examinaremos a eficácia dos arranjos de mercado para a manutenção da paz interna. Parece, para o período de tempo e a área geográfica que estamos examinando, que houve uma distribuição de direitos que foi aceita por causa do acordo geral, com alguns preceitos básicos da lei natural, ou porque os habitantes do Oeste americano vieram de uma sociedade na qual certos direitos foram definidos e aplicados. Esse ponto de partida é conhecido como ponto de Schelling, um ponto de comunhão que existe nas mentes dos participantes em alguma situação social.
Mesmo na ausência de qualquer mecanismo de aplicação, a maioria dos membros da sociedade ocidental concordou que certos direitos de uso e controle de propriedade existia. Portanto, quando o mineiro argumentou que a alegação de que um aluvião era dele porque ele estava lá primeiro, essa alegação tinha mais peso do que se ele alegasse simplesmente porque era o mais poderoso. Gostos, cultura, ética e inúmeras outras influências conferem características de ponto de Schelling em algumas afirmações, mas não a outras. O longo período de conflito entre os índios e os colonos pode ser atribuído à falta de tais pontos de Schelling. Nós nos concentraremos, no entanto, nos arranjos para manutenção e aplicação da paz que existiu entre a população branca não indígena. Nas páginas seguintes, descrevemos a aplicação privada de direitos do oeste americano entre 1830 e 1900. Essa descrição permite testar, de forma limitada, algumas das hipóteses apresentadas sobre como o anarcapitalismo pode funcionar. Qualificamos o teste como limitado porque uma característica necessária de tal sistema é a ausência de monopólio da coerção. Haveria várias agências coercitivas, mas nenhuma teria um monopólio legitimado sobre o uso de tal coerção. A dificuldade de lidar com essa proposição no oeste americano é óbvia. Embora durante grande parte do período as agências governamentais formais de proteção de direitos não estivessem presentes, essas agências estavam sempre à espreita em segundo plano. Portanto, nenhum dos meios de aplicação privados operou de forma totalmente dependente da influência do governo. Além disso, é preciso sempre ter cuidado ao descrever as agências privadas como não governamentais, porque na medida em que se desenvolvem e se tornam agência de coerção legitimada, também se qualifica como um governo, entre aspas. Embora existam inúmeras descrições de tais agências privadas, muitas vezes é difícil determinar quando elas estão aumentando a concorrência e quando elas estão reduzindo. Apesar das advertências acima, o Velho Oeste é um campo de teste útil para várias das hipóteses específicas sobre como o anarcapitalismo pode funcionar. Usamos o livro The Machinery of Freedom, do David Friedman, como nossa base para a formulação de hipóteses sobre o funcionamento do anarcapitalismo, porque é decididamente não utópico e expõe, de uma forma bastante específica, os mecanismos reais sobre os quais um sistema de agências de proteção não governamentais iria operar. As principais proposições são: 1. O anarcapitalismo não é o caos. Os direitos de propriedade serão protegidos e a ordem civil prevalecerá. 2. As agências privadas fornecerão as funções necessárias para a preservação de uma sociedade ordeira. 3. As agências de proteção privada logo descobrirão que a guerra é uma forma cara de resolver disputas e que resultarão em métodos de solução de baixo custo, arbitragem, tribunais, etc. 4. O conceito de justiça não é imutável, apenas precisa ser descoberto. As preferências variam entre indivíduos quanto às regras sobre as quais preferem viver e o preço que estão dispostos a pagar por tais regras. Portanto, diferenças significativas nas regras podem existir em várias sociedades sobre o anarcapitalismo. 5. Não há economias de escala suficientemente significativas no crime para que as grandes organizações da máfia evoluem e dominem a sociedade. 6. A competição entre agências de proteção e órgãos de adjudicação servirá como um controle saudável sobre o comportamento indesejável. Os consumidores terão melhores informações do que as do governo e as usarão para julgar essas agências. Casos do Oeste. Antes de nos voltarmos para exemplos específicos de instituições anarcocapitalistas no Oeste americano, é útil examinar a lendária caracterização do Oeste selvagem. O potencial para o caos é a principal objeção à confiança no mercado de aplicação de direitos, e muitas histórias do Oeste parecem substanciar esse argumento. Essas histórias descrevem a era e a área caracterizada por tiroteios, roubo de cavalos e de respeito geral pelos direitos humanos básicos. O gosto pelo dramático na literatura e em outra forma de entretenimento levou à concentração na aparente disparidade entre o desejo dos ocidentais por ordem e a desordem prevalecente. Se a imagem do Oeste de Hollywood não bastasse para manchar nossa visão, os estudiosos da violência contribuíram com citações como as seguintes. Abre aspas. Podemos relatar com alguma segurança que, em comparação com os dias de fronteira, houve uma diminuição significativa nos crimes de violência nos Estados Unidos. Fecha aspas. Recentemente, no entanto, exames mais cuidadosos das condições existentes nos levaram a duvidar da exatidão dessa percepção. Em seu livro Frontier Violence, Another Look, Eugene Olon afirmou que acreditava, abre aspas, que a fronteira ocidental era um lugar muito mais civilizado, mais pacífico e seguro do que a sociedade americana hoje. Fecha aspas. A lenda do Oeste selvagem continua viva, apesar da descoberta de Robert Dijkstra de que as 5 das principais cidades de gado, Abilene, Ellsworth, Wichita, Dodge City e Caldwell, durante os anos de 1870 a 1885, apenas 45 homicídios foram relatados, uma média de 1,5 por temporada de comercialização de gado.
Em Abilene, supostamente uma das cidades mais selvagens das vacas, abre aspas, ninguém foi morto em 1869 ou 1870. Na verdade, ninguém foi morto até o advento dos oficiais da lei, empregados para prevenir assassinatos. Fecha aspas. Apenas duas cidades, Wellsworth em 1873 e Dodge City em 1876, já teve 5 assassinatos em qualquer ano. Frank Pressel declara em seu livro intitulado A Legacy of Law and Order que, se alguma conclusão pode ser tirada das estatísticas de crimes recentes, deve ser que essa última fronteira deixou nenhum patrimônio significativo de ofensas contra a pessoa em relação a outras seções do país. Fecha aspas. Além disso, mesmo que as taxas de criminalidade fossem mais altas, deve-se lembrar que a preferência pela ordem pode variar ao longo do tempo e das pessoas. Mostrar que o Velho Oeste era mais sem lei do que a nossa sociedade atual diz muito pouco, a menos que alguma medida da demanda por lei e ordem esteja disponível. Embora a sociedade de fronteira possa parecer ter funcionado com muitas violações da lei formal, às vezes ela refletia mais verdadeiramente os costumes da comunidade em conflito, com padrões superficiais e às vezes estranhos. Os comitês de vigilância, que surgiram em muitas das cidades mineiras do Oeste, são excelentes exemplos desse conflito. Na maioria dos casos, esses comitês surgiram após a organização do governo civil. Eles provaram que a competição era útil nos casos em que o governo era ineficaz, como no caso de São Francisco na década de 1850, ou onde o governo se tornou a província de criminosos que usavam o monopólio legal da coerção para atingir seus próprios objetivos, como em Virginia City, território de Montana, na década de 1860. Mesmo nesses casos, entretanto, a violência não era o modus operandi padrão. Quando o Comitê Vigilante de São Francisco foi reconstituído em 1856, abre aspas, o grupo permaneceu em ação por 3 meses, aumentando seu número de membros para mais de 8.000. Durante esse período, São Francisco teve apenas 2 assassinatos, em comparação com mais de 100 nos 6 meses antes do comitê ser formado. Fecha aspas. Para entender como a lei e a ordem foram fornecidos no oeste americano, vamos nos voltar agora para 4 exemplos de instituições que se aproximam do anarcapitalismo. Esses estudos de caso são A. Clube de reivindicações de terras, B. Associações de pecuaristas, C. Campos de mineração e D. Trem de vagões, que fornece suporte para hipóteses apresentadas acima e sugere que os direitos privados foram cumpridos e que o caos não reinou. A. Clube de terras. Para os colonos pioneiros, que muitas vezes caíram no domínio público antes de serem inspecionados ou colocados à venda pelo governo federal, a definição e aplicação dos direitos de propriedade sobre as terras que reivindicaram sempre foram um problema. Abre aspas. Esses colonos marginais ou de fronteira, poceiros como eram chamados, estavam além dos limites do governo constitucional. Nenhum estatuto do Congresso os protegeu em seus direitos das reivindicações que escolheram e as melhorias que fizeram. De acordo com a lei, eles eram invasores, na verdade, eram agricultores honestos. Fecha aspas. O resultado foi a formação de organizações extralegais de proteção e justiça. Esses clubes de terras ou associações de reivindicações, como as associações extralegais passaram a ser conhecidas, foram encontrados em todo o meio oeste, com a variedade do estado de Iowa recebendo a maior atenção. Benjamin F. Schambaugh sugere que vemos esses clubes, abre aspas, como o tipo ilustrativo de organização política extralegal e extraconstitucional de fronteira, na qual se refletem certos princípios da vida e do caráter americanos. Fecha aspas. Para Frederick Jackson Turner, essas associações de poceiros forneceram um excelente exemplo do poder dos pioneiros recém-chegados de se unirem para um fim comum sem intervenção de instituições governamentais. Cada associação de reivindicações adotou seu próprio estatuto e regimento interno, dirigentes eleitos para a operação da organização, estabeleceram regras para julgar disputas e estabeleceram procedimentos para registro e proteção de reclamações. A Constituição da Clan Association of Johnson County, Iowa, oferece um dos poucos registros do funcionamento desses clubes. Além de presidente, vice-presidente e escrivão registro, essa Constituição previa a eleição de 7 juízes, 5 dos quais poderiam compor um tribunal para resolver disputas, e para a eleição de 2 marechais encarregados de fazer cumprir as regras da associação. A Constituição especificava o procedimento pelo qual os direitos de propriedade sobre a terra seriam definidos, bem como procedimentos para arbitrar disputas de reivindicações. Cobrança de usuário foram utilizadas para custear despesas de arbitragem. Abre aspas. Em tal caso, o local e a hora da realização de tal tribunal e convocação de todas as testemunhas que qualquer uma das partes pode exigir que o tribunal feito antes de seu processo investigue qualquer caso, exige que o autor e o réu depositem uma quantia suficiente em dinheiro em suas mãos que custeará as despesas do referido processo ou os custos do referido processo e, caso uma das partes se recuse a depositar tal quantia, o tribunal poderá julgar a pessoa que se recusar a fazê-lo. Fecha aspas.
Como sanção contra quem não seguisse as regras da associação, a violência era uma opção, mas a resolução seguinte sugere que também foram utilizados meios menos violentos. Abre aspas. Resolveu-se que, para sustentar de maneira mais eficaz os colonos em suas justas reivindicações, de acordo com o costume do bairro e para evitar dificuldades e discórdias na sociedade, juramos mutuamente nossas honras de observar rigidamente as seguintes resoluções: que não associamos nem apoiaremos aqueles que não respeitam as reivindicações dos colonos e, além disso, não faremos amizade com eles. A permuta comercial negociará com eles de qualquer forma. Fecha aspas. O fato de as constituições, estatutos e resoluções de todos os clubes de terras não serem iguais sugere que as preferências entre os posseiros variavam e que havia formas alternativas de proteção e justiça disponíveis. A justificativa mais comum para os clubes de terras foi declarada da seguinte forma, abre aspas, considerando que se tornou um costume nos estados ocidentais, assim que o título indígena para as terras públicas foi extinto pelo governo geral, para os cidadãos dos Estados Unidos estabelecerem e melhorarem tais terras, e até agora a melhoria e reivindicação de um colono em uma extensão de 320 acres foi respeitado tanto pelos cidadãos quanto pelas leis de Iowa. Fecha aspas. Outras justificativas enfatizaram a necessidade de proteção contra assaltadores imprudentes e lobos hostis em forma humana, ou a necessidade de melhor segurança contra agressão estrangeira e doméstica. Algumas associações foram formadas especificamente com o propósito de se opor a especuladores que estavam tentando obter o título de propriedade da terra. As constituições desses clubes, conforme evidenciado pelo documento do Condado de Johnson, regulamentavam especificamente a quantidade de melhorias que deveriam ser feitas na reivindicação. Outras associações, no entanto, estimularam a especulação ao não fazer tais requisitos. Essas associações voluntárias e extralegais forneceram proteção e justiça sem violência aparente e desenvolveram regras consistentes com as preferências, objetivos e dotes dos participantes. B. Associações de pecuaristas. O assentamento precoce na fronteira do gado criou poucos conflitos de propriedade, mas à medida que a terra se tornou mais escassa, mecanismos de aplicações voluntários e privados se desenvolveram. Inicialmente, havia espaço suficiente para todos, e quando o criador de gado cavalgava algum vale provável, ou através de alguma divisão bem cultivada encontrava gado lá, ele procurava algum lugar em outro lugar. Mas mesmo, abre aspas, já em 1868, 2 anos após o primeiro impulso, pequenos grupos de proprietários estavam se organizando em associações protetoras e contratando detetives de ações. Fecha aspas. O lugar dessas associações na formação da lei de fronteira é descrito por Louis Pelzer. Abre aspas. A partir de sucessivas fronteiras de nossa história americana, desenvolveram-se os costumes, as leis e as organizações necessárias. A era do comércio de peles produziu seus caçadores, suas trocas e as grandes empresas de peles. Na fronteira mineira vieram as reivindicações em jogo e os comitês de vigilância. A reunião campal e o cavaleiro do circuito foram ouvidos nos postos religiosos avançados. Nas margens da liquidação, os clubes de reivindicações protegiam os direitos dos fazendeiros invasores. Na fronteira dos fazendeiros, os milhões de gado, as vastas cordilheiras, as fazendas e as empresas de gado produziam tanques e associações pecuárias locais, distritais, territoriais e nacionais. Fecha aspas. Como Ernest Staples Osgood nos diz, foi a falha do poder policial nas comunidades fronteiriças em proteger a propriedade e preservar a ordem que, abre aspas, resultou repetidamente em grupos que representavam a vontade da parte cumpridora da lei, da comunidade, que negociou justiça sumária aos infratores. Fecha aspas. Como as associações de terras, as associações de pecuaristas redigiram regras formais para governar o grupo, mas seus meios de fazer valer os direitos privados eram frequentemente mais violentos do que as sanções comerciais especificadas pelas associações de terras. Essas agências de proteção privada foram claramente uma resposta do mercado às demandas existentes para a aplicação de direitos. Abre aspas. Homens armados especializados, assassinos profissionais, tinham um lugar econômico na fronteira oeste. Eles apareciam onde quer que houvesse problemas. Como todos os mercenários, eles adotaram o lado que fez a primeira ou melhor oferta. Exatamente porque, quando e como ele se relacionou com os criadores de gado ao redor do Forte Magines e Wade com os ladrões, é um pouco obscuro, mas Bill se tornou o primeiro detetive de gado de Montana. Os contadores do período parecem concordar que a escolha de Bill não foi ditada pela ética, mas pela perspectiva de compensação. De qualquer forma, ele se tornou um defensor contratado dos direitos de propriedade, executou suas atribuições, assim como a sua presa, com rigor e rapidez. Fecha aspas.
As agências de fiscalização baseadas no mercado da fronteira dos pecuaristas eram diferentes das modernas firmas privadas de fiscalização, pois as versões anteriores evidentemente impunham suas próprias leis na maior parte do tempo, em vez de servir simplesmente como uma extensão da força policial do governo. Uma preocupação frequentemente expressa sobre esse tipo de aplicação é que 1. A aplicação será ineficaz, ou 2. As próprias agências de aplicação tornar-se-ão organizações de grande escala que usam seu poder para infringir direitos individuais. Argumentamos acima que há poucos motivos para acreditar que a primeira preocupação seja justificada. Também parece que a segunda preocupação não é sustentada pela experiência do oeste americano. As principais economias de escala não pareciam existir nem na aplicação da lei, nem no crime. Embora existam vários registros de pistoleiros se disponibilizando para o lugar, não encontramos nenhum registro desses pistoleiros descobrindo que era ainda mais lucrativo se unir e formar uma agência de superdefesa que vende proteção e violar os direitos de propriedade privada. Alguns dos indivíduos entraram e saíram de uma vida de crime e às vezes formaram associações criminosas frouxas. No entanto, essas associações não pareciam ser encorajadas pela forma de mercado de manutenção da paz e, de fato, pareciam ser tratadas com mais rapidez e severidade por associações protetoras de propriedade privada do que por organizações governamentais. Havia algumas grandes organizações privadas de fiscalização, em particular a Pinkerton Agency e o Wells Fargo, mas essas agências pareciam servir principalmente como as auxiliares do governo e eram amplamente utilizadas para fazer cumprir as leis estaduais e nacionais. Outras associações, em grande escala, por exemplo, a Rocky Mountain Detective Association e a Anti-Horse Thief Association, eram serviços de fornecimento de informações e coordenação vagos e raramente forneciam aplicação no local de regras privadas. C. Acampamentos de mineração. À medida que a população dos Estados Unidos crescia, a expansão para o oeste era inevitável, mas não pode haver dúvida de que a descoberta de ouro na Califórnia em 1848 aumentou rapidamente a taxa de expansão. Milhares de pessoas do leste correram para a fronteira mais oeste em busca de um metal precioso, deixando para trás seu mundo civilizado. Mais tarde, a mesma experiência ocorreu no Colorado, Montana e Idaho, e em cada caso, os primeiros a chegar foram forçados a uma situação em que tiveram que escrever as regras do jogo. Abre aspas. Não havia autoridade constitucional no país, nem juiz nem oficial, em um raio de 500 milhas. Os invasores foram remetidos à lei primal da natureza, com talvez os direitos inerentes à cidadania americana. Cada ravina estava se enchendo de caçadores de tesouro em brasa, todas as barras eram marcadas com orifícios de prospecção, madeira, direitos de água e lotes urbanos logo seriam valiosos, e o governo era uma necessidade imperativa. Aqui estava um campo excelente para os teóricos testarem suas visões quanto à origem do direito civil. Fecha aspas. O direito civil primitivo, que evoluiu a partir desse processo, se aproximou do anarcapitalismo, tanto como qualquer outra experiência nos Estados Unidos. Na ausência de uma estrutura formal para a definição e aplicação dos direitos individuais, muitos dos grupos de associações que vinham em busca de fortuna se organizaram e estabeleceram suas regras de funcionamento antes de deixar suas casas. Da mesma forma que os contratos de empresas hoje, esses contratos voluntários firmados pelas mineradoras especificavam o financiamento da operação, bem como a natureza do relacionamento entre os indivíduos. Essas regras se aplicavam apenas aos mineiros da empresa e não reconheciam nenhum árbitro externo de disputas, eles não reconheceram qualquer tribunal superior do que a lei da maioria da empresa. Como prevê a teoria de Friedman, as regras sobre as quais as empresas eram organizadas variavam de acordo com os gostos e necessidades da empresa. Abre aspas. Quando comparamos as regras de diferentes empresas organizadas para ir às minas, encontramos uma variedade considerável. Fecha aspas. Além das regras listadas acima, as constituições da empresa frequentemente especificavam arranjos para pagamento a serem usados para cuidar de doentes e infelizes, regras para a conduta pessoal, incluindo o uso de bebidas alcoólicas, e muitas que poderiam ser impostas por má conduta, para mencionar alguns. Na natureza mais verdadeira do contrato social, as regras que regem a empresa foram negociadas e, como em todas as transações de mercado, prevaleceu a unanimidade. Aqueles que desejassem comprar outros pacotes de mercadorias ou outros conjuntos de regras tinham essa alternativa. Uma vez que as empresas de mineração chegaram aos locais potenciais de ouro, as regras eram úteis apenas na medida em que questões de direitos envolvessem membros da empresa. Quando outros indivíduos foram confrontados nos campos de mineração, negociação adicional foi necessária. Obviamente, as primeiras questões que surgiram diziam respeito à propriedade dos direitos de mineração. Quando os grupos eram pequenos e homogêneos, dividir a ravina era uma tarefa fácil.
Mas quando os números que se deslocaram para o país do ouro chegaram aos milhares, os problemas aumentaram. A solução geral era realizar uma reunião em massa e nomear comitês designados para redigir as leis. Gregory Gult, no Colorado, é um exemplo. Abre aspas. Uma reunião em massa de mineiros foi realizada em 8 de junho de 1859 e um comitê foi nomeado para redigir um código de leis. Esse comitê estabeleceu os limites do distrito e seu código civil. Após uma discussão e emenda, foi aprovado por unanimidade em uma reunião em massa em 16 de julho de 1859. O exemplo foi rapidamente seguido em outros distritos e todo o território foi logo dividido entre dezenas de soberanias locais. Fecha aspas. Os acampamentos não podiam viver em completo isolamento das formas de governo estabelecidas, mas há evidências que conseguiram manter sua autonomia. Na Califórnia, postos militares foram estabelecidos para cuidar dos problemas indígenas, mas essas organizações governamentais de fiscalização não exerciam nenhuma autoridade sobre os campos de mineração. O general Healy, em uma visita de 1849 a um acampamento da Califórnia, disse aos mineiros que, abre aspas, todas as questões relativas ao direito temporário dos indivíduos de trabalhar em determinadas localidades, das quais eles possuíam, deveriam ser deixadas para a decisão das autoridades locais. Fecha aspas. E continua, abre aspas. Nenhum alcaide, nenhum conselho, nenhum juiz de paz foi jamais imposto a um distrito por um poder externo. O distrito foi a unidade de organização política em muitas regiões, muito depois da criação do Estado, e os delegados de distritos adjacentes frequentemente se reuniam em consultas sobre os limites ou questões de governo local e relatavam suas respectivas constituintes em reuniões ao ar livre, na encosta ou na margem do rio. Fecha aspas. Além disso, os serviços de advogados treinados não eram bem-vindos em muitos dos campos e até mesmo proibidos em distritos como o Union Mining District. Abre aspas. Resolveu-se que nenhum advogado seria autorizado a exercer a advocacia nesse distrito, sob pena de não mais de 50 nem menos de 20 chibatadas e seria banido para sempre desse distrito. Fecha aspas. Dessa forma, os campos locais puderam chegar a um acordo sobre regras para direitos individuais e métodos para aplicação sem coerção das autoridades dos Estados Unidos. Quando leis externas foram impostas aos campos, há evidências que aumentaram em vez de diminuir o crime. Um dos primeiros californianos escreveu, abre aspas, não precisávamos de lei até que os advogados chegassem, fecha aspas. E outro acrescenta, abre aspas, há poucos crimes até que os tribunais com seus atrasos e detalhes técnicos tomaram o lugar dos mineiros, fecha aspas. Embora os campos de mineração não tivessem tribunais privados, onde os indivíduos pudessem levar suas disputas e pagar pela arbitragem, eles desenvolveram um sistema de justiça por meio dos tribunais de mineiros. Esses tribunais raramente tinham oficiais permanentes, embora houvesse casos de juízes de paz. O sistema folk mulch era comum na Califórnia. Por esse método, um grupo de cidadãos foi convocado para julgar um caso. De seu meio, eles elegiam um presidente ou juiz e selecionavam 6 ou 12 pessoas para servir como júri. Na maioria das vezes, suas decisões não eram contestadas, mas havia recurso quando surgiam disputas. Por exemplo, em um caso envolvendo 2 sócios, após uma decisão do Tribunal dos Mineiros, o parceiro perdedor convocou uma reunião em massa do campo para defender seu caso e a decisão foi revertida. E se um grupo maior de mineiros estava insatisfeito com as decisões gerais sobre os limites do campo ou disputa de reivindicações individuais, avisos foram afixados em vários lugares, convocando reuniões daqueles que desejam uma divisão do território. Abre aspas. Se a maioria favorecesse tal ação, o distrito era designado e nomeado. O antigo distrito não foi consultado sobre o assunto, mas recebeu uma notificação verbal da nova organização. As condições locais, tornando desejáveis regulamentações diferentes em relação às reivindicações, foram as principais causas de tais separações. O trabalho da mineração, seu ambiente e condições eram tão diferentes em diferentes lugares que as leis e costumes dos mineiros tinham que variar mesmo nos distritos vizinhos. Fecha aspas. Quando as disputas surgiram e as sessões do tribunal foram convocadas, qualquer homem no campo poderia ser chamado para ser oficial executivo. Além disso, qualquer cidadão cumpridor da lei pode ser considerado promotor ou defensor do acusado. No Colorado, há algumas evidências de competição entre os tribunais de negócios e, portanto, uma garantia adicional de que a justiça prevaleceu. Abre aspas. Os tribunais civis prontamente assumiram a jurisdição criminal e o ano de 1860 começou com 4 governos em plena expansão. Os tribunais de mineiros, os tribunais populares e o governo provisório, um nome para Jefferson, dividiram a jurisdição das montanhas, enquanto o Kansas e o governo provisório concorreram em Denver e no Vale. Os que se sentiam amigáveis com qualquer uma das jurisdições a patrocinavam com seus negócios.
os recursos foram transferidos de um para o outro, papéis certificados para cima ou para baixo reconhecidos, criminosos proferidos e julgamentos aceitos de um tribunal por outro, com uma alegre informalidade que é agradável de ler. E aqui somos confrontados com um fato embaraçoso. Houve, sem dúvida, muito menos crime nos 2 anos que esse arranjo durou do que nos 2 que seguiram organização territorial e governo regular. Fecha aspas. Essa evidência é consistente com a hipótese de Friedman de que, quando existe concorrência, os tribunais serão responsáveis pelos erros e o desejo de repetir os negócios servirá como controle efetivo sobre as decisões injustas. D. Trens de vagões. Talvez o melhor exemplo de anarquismo de propriedade privada no oeste americano tenha sido a organização dos trens de vagões enquanto eles se moviam pelas planícies em busca de ouro da Califórnia. A região a oeste de Missouri e Iowa era desorganizada, sem patrulhamento e fora da jurisdição da lei dos Estados Unidos. Mas usar o velho trapaceiro dizendo que não havia lei a oeste de Leavenworth para escrever os trens seria inapropriado. Abre aspas. Percebendo que estava ultrapassando o limite da lei e cientes de que a jornada tediosa e as tensões constantes da trilha traziam o pior do caráter humano, os pioneiros criaram sua própria legislação e maquinário de aplicação da lei antes de começar. Fecha aspas. Como seus companheiros de viagem no oceano, os pioneiros em suas escunas de pradaria negociavam uma lei das planícies muito parecida com a lei do mar de seus colegas. O resultado dessa negociação, em muitos casos, foi a adoção de uma Constituição formal padronizada após a dos Estados Unidos. O preâmbulo da Constituição da Green and Jersey County Company fornece um exemplo, abre aspas. Nós, os membros da Green and Jersey County Company of Immigrants to California, com o propósito de proteger efetivamente nossas pessoas e propriedades e como o melhor meio de garantir uma viagem rápida e fácil, ordenamos e estabelecemos a seguinte Constituição, fecha aspas. Desta e de outras constituições que sobreviveram, fica claro que essas comunidades em movimento tinham um conjunto básico de regras definido como o jogo seria jogado durante sua jornada. Como as regras dos campos de mineração, as constituições dos vagões variam de acordo com os gostos e necessidades de cada organização, mas várias tendências gerais emergem. Na maioria das vezes, os grupos esperavam até que estivessem na trilha por alguns dias e fora da jurisdição dos Estados Unidos. Uma das primeiras tarefas era selecionar oficiais que seriam responsáveis por fazer cumprir as regras. Para a Green and Jersey County Company, que não era típica, os oficiais incluíam um capitão, capitão assistente, tesoureiro, secretário e um oficial da guarda. As constituições também incluem elegibilidade para votação e regras de decisão para emendas, banimento de indivíduos do grupo e dissolução da empresa. Os deveres de cada oficial eram frequentemente bem especificados, como no caso da Mining Company de Charleston, Virgínia. Além dessas regras gerais, leis específicas foram promulgadas. Mais uma vez, a introdução da Green and Jersey County Company é ilustrativa. Abre aspas. Nós, cidadãos e habitantes dos Estados Unidos e membros da Green and Jersey County Company of Immigrants to California, sobre iniciar uma viagem por um território onde as leis de nosso país comum não estendem sua proteção, considerem necessário para a preservação de nossos direitos estabelecer certas regras e regulamentos saudáveis. Nós, portanto, tendo primeiro organizado uma Constituição de governo para nós mesmos, procedemos agora a promulgar e ordenar as seguintes leis e, ao fazê-lo, negamos qualquer desejo ou intenção de violar ou tratar com desrespeito as leis de nosso país. Fecha aspas. As regras específicas incluíam a organização de julgamentos com júri, regulamentação da quebra do sábado, jogo e intoxicação e penalidades por deixar de realizar tarefas, especialmente guarda. Em certos casos, havia até disposições para a reparação de estradas, construção de pontes e proteção de outros bens públicos. Tem sido argumentado que, abre aspas, essas ordenanças ou constituições podem ser de interesse como guias para a filosofia dos pioneiros sobre direito e organização social, mas não ajudam a responder à questão mais essencial de como, de fato, não em teoria, o pioneiro terrestre enfrentou os problemas da desordem social, crime e conflito privado. Fecha aspas. No entanto, é claro que os viajantes negociaram de pontos de Schelling para contratos sociais sem depender dos poderes coercitivos do governo, e esses contratos voluntários forneceram a base para a organização social. Os pontos de Schelling a partir dos quais os indivíduos negociaram incluem um conjunto muito bem assento de direitos privados, especialmente com relação à propriedade. Seria de se esperar que, ao deixar a jurisdição legal dos Estados Unidos, com suas muitas leis que regem a propriedade privada, os imigrantes teriam menos respeito pelos direitos dos outros. Além disso, uma vez que as constituições e estatutos raramente mencionam especificamente os direitos e propriedades individuais, podemos inferir que esses eram de pouca preocupação para os overlanders.
em seu artigo Pagando pelo Elefante, Direitos de Propriedade em Ordem Civil na Trilha Overland, John Philip Hyde, constantemente argumenta que o respeito pelos direitos de propriedade era primordial. Mesmo quando a comida se tornou tão escassa que a fome era uma possibilidade distinta, há poucos exemplos que os pioneiros recorreram à violência. Abre aspas. Na verdade, não é exagero dizer que os imigrantes que viajaram pela trilha terrestre da América deram pouca importância à solução de seus problemas por meio da violência do roubo. Sabemos que alguns comeram carne de bois mortos ou bois com vermes enquanto estavam rodeados de animais saudáveis que poderiam ter matado. Aqueles que sofreram perdas no início da viagem e puderam voltar, o fizeram. A decepção e o constrangimento para alguns devem ter sido extremamente amargos, mas centenas voltaram. Eles não usaram armas para forçar a passagem. Embora alguns dos necessitados possam ter usado truques para obter comida, a maioria mendigava e aqueles que eram orgulhosos demais para mendigar se davam o melhor que podiam ou contratavam alguém para mendigar por eles. Se não podiam mendigar, pediam emprestado e quando não podiam pedir emprestado, dependiam de seu crédito. Fecha aspas. Os emigrantes eram proprietários. O fato de que a Constituição continha poucas referências aos direitos de propriedades individuais pode muito bem refletir a importância dos pontos de Schelling da propriedade privada. Quando ocorreram crimes contra a propriedade ou a pessoa, o sistema judicial especificado nos contratos foi acionado. Abre aspas. As regras de uma empresa de viagens organizada em Cannesville, Iowa, estabeleceram. Resolveu-se que, em caso de qualquer disputa que surja entre qualquer membros da empresa, eles serão encaminhados a 3 árbitros, um escolhido por cada parte e um pelos 2 escolhidos, cuja decisão será final. Fecha aspas. Os métodos de resolução de disputas variam entre as empresas, mas em quase todos os casos, alguns meios de arbitragem foram especificados para garantir que os direitos de cada imigrante sejam protegidos e cumpridos. Além da definição e aplicação dos direitos individuais, os overlanders também se depararam com a questão de como resolver disputas envolvendo relações contratuais para fins comerciais. Por todas as mesmas razões pelas quais as empresas existem para a produção de bens e serviços, os indivíduos que cruzaram as planícies tinham incentivos para se organizar em empresas uns com os outros. Economias de escala na produção de bens como refeições e serviços como pastoreio e na proteção aos índios proporcionaram ganhos com ações voluntárias e coletivas. Mais uma vez, os mercados pareciam funcionar bem, fornecendo vários tipos de arranjos contratuais para essa produção e proteção. Uma forma comum de organizar a trilha terrestre era a bagunça, entre aspas, máquina de remover aterro. Semelhante aos acordos de parceria na agricultura, o refeitório permitia que os indivíduos contribuíssem com insumos como alimentos, bois, carroças, mão de obra, etc., para a produção conjunta de viagens ou refeições. Dessa forma, a bagunça, que permitia que o imóvel permanecesse em propriedade privada, diferia da parceria, em que o imóvel era propriedade concomitante. Como a propriedade da bagunça estava disponível para o uso por todos os membros da bagunça, o potencial para o conflito era grande. Quando os conflitos ocorriam, às vezes era necessária a renegociação do contrato. Quando novos acordos não puderam ser alcançados, a bagunça teria que ser dissolvida e a propriedade devolvida aos proprietários individuais. Como a propriedade permanecia privada, a divisão não era difícil. Além disso, como havia ganhos comerciais a serem obtidos com a combinação de insumos, geralmente era possível renegociar quando ocorriam violações de contrato. Houve, no entanto, casos em que a renegociação parecia impossível, como no exemplo a seguir de uma confusão que encontrou um de seus membros relutante em fazer sua parte nas tarefas. Abre aspas. Concluímos que a melhor coisa que podíamos fazer era comprá-lo e deixá-lo ir, o que fizemos pagando a ele 100 bonecos. Ele pegou sua arma, bolsa de tapete e cobertor no ombro e pegou a trilha até a pradaria sem se despedir de nenhum de nós. Fecha aspas. Enquanto outros casos de dissolução de bagunças ocorreram, não há evidências de que o poder coercitivo foi usado para tirar a propriedade dos legítimos proprietários. Se um indivíduo deixasse uma bagunça, ele normalmente poderia se juntar a outra. O outro tipo comum de organização nas rotas terrestres era a sociedade anônima. Nessa organização, os membros contribuíram com capital e outras propriedades que foram mantidas simultaneamente. The Charleston, Virginia Mining Company fornece um exemplo de tal empresa e sua constituição atesta o estabelecimento de regras que regem o uso da propriedade simultânea. Novamente, deve ser enfatizado que essas regras eram voluntárias, embora a coerção fosse usada dentro da organização para aplicá-las. Como a bagunça, quando desentendimentos ocorriam dentro da sociedade por ações, a renegociação era necessária. No entanto, como a propriedade foi mantida concomitantemente, esse processo foi mais complicado. Em primeiro lugar, o indivíduo não poderia simplesmente deixar a empresa. Na maioria das vezes, a retirada só poderia ocorrer com o consentimento de uma porcentagem de outros membros. Mas mesmo assim, a retirada foi complicada pela necessidade de dividir a propriedade.
Em pelo menos um caso, esse problema foi resolvido com a divisão de todas as propriedades e reorganização em bagunças. Abre aspas. Quando a sociedade anônima original de 60 homens foi dissolvida, não houve menção à propriedade individual. A propriedade foi parcelada, atribuindo-a a unidades itinerantes já existentes. No entanto, ao executar a segunda divisão, o grupo menor achou possível, talvez até necessário, utilizar o conceito de propriedade pessoal. Para cumprir seu propósito, os homens primeiro transmutaram as ações ordinárias de propriedade da empresa ou parceria em propriedade privada. Então, por meio da negociação de contratos, os bens que eles brevemente detiveram como indivíduos foram convertidos de volta à parceria ou propriedade da bagunça. Fecha aspas. Tudo isso ocorreu na ausência de coerção. Talvez um exemplo ainda mais revelador do anarcapitalismo em ação seja encontrado na dissolução da Boni Couch Company. Quando os 8 membros de empresa se dividiram em facções rivais de 3 e 5, a dissolução tornou-se iminente. As negociações continuaram por algum tempo, até que toda a propriedade da empresa, note que nenhuma propriedade privada foi dividida entre os dois grupos. Quando as negociações chegaram ao impasse por causa da indivisibilidade das unidades e da diferença de qualidade, os preços foram atribuídos às unidades e os grupos resolveram a questão pelo comércio. No entanto, uma reclamação de $75 do grupo majoritário se mostrou ainda mais difícil de resolver. A reclamação resultou do fato de um passageiro que possuía 2 mulas e um cavalo e que viajava com a empresa optou por levar essa propriedade e seguiu com a minoria. A maioria desfavorecida exigia compensação. Incapaz de resolver a disputa, a arbitragem partiu de um tribunal privado composto por 3 homens desinteressados, um escolhido por cada lado e um terceiro escolhido pelos dois. Sua decisão segue, abre aspas. Não podemos ver nenhuma causa justa, porque a bagunça de 3 homens deveria pagar qualquer coisa à bagunça de 5 homens, sendo, então, um acordo mútuo e simultâneo para dissolver o contrato original. O fato de Abbott se juntar aos 3 homens não altera, em nossa opinião, a questão do caso, sendo a resolução mutuamente acordada, todas as partes mantêm-se na mesma relação entre si que tinham antes de qualquer contrato ser celebrado em. E Abbott pode ou não, da mesma forma que escolheu, unir-se a qualquer uma das partes. Se ele escolhesse se unir a nenhuma das partes, então claramente nenhum poderia reclamar do outro. Se ele se unisse a um partido estrangeiro, quem poderia pensar em reivindicar algo desse partido? Fecha aspas. O ponto importante desse exemplo é que, quando a Boni Couch Company não pôde renegociar seu contrato inicial, os membros não recorreram à força, mas optaram pela arbitragem privada. As muitas empresas que cruzaram as planícies, abre aspas, foram experimentos em democracia e enquanto alguns se mostraram inadequados para atender a todas as emergências, a própria facilidade com que os membros podiam dissolver seus laços e formar novas associações, sem legalidade e desordem, prova o verdadeiro espírito democrático entre os homens da fronteira americanos e não o contrário. Fecha aspas. A competição, em vez da coerção, assegurava a justiça. Embora as evidências acima sugiram que os trens de vagões eram guiados pelo anarcapitalismo, deve-se notar que as suas características únicas podem contribuir para a eficácia do sistema. Primeiro, a demanda por bens públicos provavelmente não era tão grande quanto a encontrada em comunidades mais permanentes. Se nada mais, a natureza transitória dessas comunidades em movimento significava que escolas, estradas e outros bens que são fornecidos publicamente em nossa sociedade não eram necessários, portanto não havia demanda para a formação de governo para esse fim. Em segundo lugar, a natureza do curto prazo da organização significava que não havia muito tempo para os grupos se organizarem para usar a coerção. Esses eram governos por necessidade e não por ambição. No entanto, os trens de vagões nas trilhas terrestres forneciam proteção e justiça sem o monopólio da coerção, permitiam que a competição produzisse regras e não resultava na desordem sem lei geralmente associada à anarquia. Observações finais. A partir das descrições acima da experiência do oeste americano, aparecem várias conclusões consistentes com a hipótese de Friedman. 1. O oeste, embora muitas vezes dependente de agências de manutenção de paz de mercado, é em sua maior parte ordeiro. 2. Diferentes padrões de justiça prevaleceram e várias preferências por regras foram expressas por meio do mercado. 3. A concorrência na defesa e a adjudicação de direitos têm efeitos benéficos. As agências de mercado forneceram maneiras úteis de medir a eficiência das alternativas governamentais. O fato de o monopólio do governo sobre a coerção não ser levado tão a sério como atualmente significa que, quando esse monopólio for mal utilizado, surgirão alternativas de mercado. Mesmo quando essas alternativas de mercado se tornaram governo no sentido de terem monopólio virtual da coerção, o fato de tais empresas serem geralmente muito pequenas proporcionou controles significativos em seu comportamento. Os clientes podem sair ou organizar agências de proteção por conta própria. Sem sanções legais formais, as agências privadas enfrentaram um teste de mercado e a taxa de sobrevivência de tais agências era muito menor do que sobre o governo.
as evidências acima apontam para a conclusão geral de que a competição foi muito eficaz na solução do problema dos bens públicos da lei e da ordem no oeste americano. No entanto, isso não significa que não tenha havido disputas que levassem a duvidar a eficácia de tais acordos. 2 exemplos de desordem civil são frequentemente mencionados na história do Oeste e devem ser tratados. O primeiro é a rixa muito amarga entre os reguladores e os moderadores na República do Texas na década de 1840. O que começou como um desacordo entre 2 indivíduos no condado de Shelby aumentou até envolver um número significativo de pessoas em uma grande área do leste do Texas. Em 1839, uma banda vagamente organizada, mais tarde conhecida como moderadores, estava emitindo documentos fundiários falsos, roubando cavalos, assassinando e, em geral, infringindo a lei no condado de Shelby, Texas. Para combater essa ilegalidade, um comitê de vigilância foi formado sob o nome de reguladores. Infelizmente, elementos ruins logo se filtraram nos reguladores e seus excessos no crime mais tarde rivalizaram com os dos moderadores. A situação evoluiu para uma complexidade de rixas pessoais e familiares, e a anarquia completa existiu até 1844. Um cidadão escreveu a situação em uma carta a um amigo. Abre aspas. A guerra civil, como todo o seu horror, assolava essa comunidade. Os cidadãos do condado estão quase igualmente divididos em 2 partes, os reguladores e os moderadores. Não é comum ver irmãos se opondo. O interesse de cada homem nesse condado é seriamente afetado. Fecha aspas. Durante o período, 18 homens foram assassinados e muitos mais feridos. Somente quando o presidente Sam Houston convocou uma milícia em 1844, a rivalidade parou. Assim, por quaisquer razões, nesse caso parece que a dependência de formas não governamentais de organização não foi bem sucedida. Outra grande perturbação civil que deve ser considerada é a Guerra do Condado de Johnson, no norte do Wyoming, em 1892. Um grupo de criadores de gado e seus pistoleiros entraram no condado de Johnson com o propósito expresso de exterminar os ladrões que acreditavam prevalecer lá. Os cidadãos do condado, sentindo que estavam sendo invadidos por um exército estrangeiro, responderam em massa e por curto período de tempo resultou uma guerra. No entanto, nesse caso, a desordem parece ter sido mais uma batalha entre 2 agências legitimadas de coerção, o Estado e o governo local, do que entre agências estritamente privadas. Os invasores, embora agissem ostensivamente como parte privada, tiveram aprovação tácita do governo estadual e usaram essa aprovação para frustrar várias tentativas das autoridades locais de garantir a intervenção estadual ou federal. Aqueles que responderam à invasão estavam sob a liderança do xerife do condado de Johnson e sentiram que estava agindo apropriadamente de acordo com as leis existentes da época. Portanto, esse incidente lança pouca luz sobre a eficácia dos arranjos de mercado para manter a ordem. Em conclusão, na ausência de um governo formal, parece que a fronteira ocidental não era tão selvagem quanto a lenda nos faz crer. O mercado forneceu agências de proteção e arbitragem que funcionaram de forma muito eficaz, seja como substituto completo para o governo formal ou como suplemento a esse governo. No entanto, o mesmo desejo de poder que cria problemas no governo também parecia criar dificuldades às vezes no oeste. Nem tudo estava em paz, especialmente quando os pontos de Schelling estavam faltando, desordem e caos resultaram, dando suporte à alegação de Buchanan de que o acordo sobre direitos iniciais é importante para o anarcapitalismo. Quando esse acordo existiu, entretanto, apresentamos evidência de que o anarcapitalismo era viável na fronteira. Bom, as referências são o próprio livro do Terry Anderson e P.J. Hill, The Not So Wild, Wild West, Property Rights on the Frontier, de 2004, e um artigo do Mises Institute sobre, que é o artigo que eu traduzi para fazer esse artigo. Bom, até isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.